Oi, gente. Hoje eu vou mostrar minha coleção de carros assim, esses carros desse tamanho aqui, né? Que literalmente são os personagens de Eduardo. Eu vou mostrar todos os modelos do Eduardo. Vamos começar pelos pequenos. Entre um deles, pequeno, está o Eduardo. Não sei o que dizer, mas o Eduardo, gente, eu tinha feito um antigo episódio dos pilotos, 3 episódios pilotos, que eu tinha feito da minha antiga conta, mas eu posso recuperar-os gravando. Mas não lembro onde é que estão. Mas eu tinha feito 3 episódios pilotos e tinha o seu Marcelo diferente. E que agora o seu Marcelo não vai ser mais chamado de seu Marcelo. Vai ser só chamado de Marcelo para ele ser meio mais novo. E vai ter um modelo diferente. O Eduardo é o personagem que eu tinha chamado de Edward, né? Antigamente ele era chamado de Edward, porque era Edward, só que com o O. Vou chamar ele de Eduardo agora, né? Porque vai ser um nome novo para o Eduardo. E algumas vezes Edward, mas vamos chamar de Eduardo. Então fique aí. Agora vamos para esse carro aqui, que eu não sei o nome que dá para ele. Esse personagem, gente, ele é tipo o Percy, que ele vai aparecer em um episódio quando for comprado, né? Porque pra quem não sabe, a primeira aparição do Percy foi quando ele foi comprado. E esse daqui também vai ser comprado, né? Aí, ó, eu ganhei ele de Kinder Ovo, de Páscoa. Aí eu vou utilizar esse modelo. Ele tinha uma escavadeira, mas ele não tem mais porque agora a cara dele tá aqui, né? E também porque eu perdi. Agora vamos para esse mesmo modelo do que o Eduardo, que é esse carro de polícia. Bem, esse personagem também não sei o que dá nome. E também não sei o nome que dá pra ele, mas ele é policial, porque tá aqui chamado polícia. E eu não sei o nome que dá pra ele, como vocês sabem. Agora vamos para esse amarelo arrogante. Esse daqui é tipo o Diesel de Thomas e seus amigos. Ele tem a mesma característica que o Diesel. Ele ser meio grosseiro e perverso. E bem, eu ainda não sei o nome que dá pra ele. Eu acho que eu vou chamar... Eu vou colocar o nome dele assim como Diesel, que é chamado de Diesel. Vou chamar ele de Petróleo. Petróleo. Ou Gasolina. Vou chamar de Gasolino. Acho que esse nome é estranho, mas bora colocar esse nome mesmo, Gasolino. Tá aqui, ó. O Gasolino. Agora bora pros gigantes, pros caminhões. Esse daqui eu sei o que dá um nome pra ele. Vou chamar ele de Alberto. E bem, é uma referência esse nome é baseado no meu avô falecido. E também, ó, ele veio junto com o João, o trator. Ele veio junto e ele pode ser muito útil para pai Eduardo, porque, ó, ele pode carregar carros quebrados, né? E isso aqui é muito interessante. Então, é muito interessante ter ele como um personagem bem igualzinho aquele lá do Thomas, que eu esqueci o nome, né? Ele pode ser aquele personagem assim. Ou também ele pode ser o Edward, porque ele pode ser o mais velho, né? Então ele tá aqui. Agora vamos para o carro de bombeiro, o Berto. Assim como o Malberto, esse é o Berto. É diferente que o Alberto. É um carro de bombeiro, ele é inspirado no Flynn e também em um personagem chamado Billion. Por isso que ele tem uma letra começada em B. O Billion, gente, é uma série polonesa lá. Não é Billion, é Machine Land. Mas pesquisa pelo nome do criador, que é Janu86. Que é o criador dessa série, da Machine Land. Então, ele foi inspirado nessas duas coisas, né? No Flynn e no Billion, do Machine Land, como vocês sabem. E o Berto, ele vai ser um personagem muito importante pra série. Ele vai aparecer pelos terceiros. Eu não sei o que eu posso fazer com ele, se ele pode aparecer no terceiro episódio ou no segundo, né? No primeiro episódio eu não vou colocar, né? Porque o primeiro episódio vai ser diferente. Então, bora para um dos melhores amigos de Eduardo, Pedro. Bem, o Pedro foi um personagem bem escolhido meu e ele vai ser bem importante, né? Porque ele vai ser um melhor amigo do Eduardo e ele é o Percy. Ou James, mas vamos dizer que ele é o Percy, né? Porque ele não pode ser meio arrogante. Bem, só baseado no Percy, né?
Ou também no Henry, porque ele é medroso e vai ter um episódio que ele vai ter medo de sapos, porque essa é a fobia que eu tenho. Não, eu acho que não, de sapos não, né? Porque bora colocar assim de chuva mesmo, pra ser uma referência ao episódio Sai Daí do Henry. Sem ser aquele do muro, né? Porque esse episódio vai mostrar que ele ainda vai estar lá dentro. As pessoas vão tentar de tudo e vão fazer. E o Eduardo vai fazer com que a chuva não faça nada de mal. E no final seja um final feliz, que ele aprenda que a chuva não é tão assustadora, né? E ele não sabe que ele tinha esse medo. E ele vai ser muito importante também, bem, mano, porque ele vai carregar pedras. Porque literalmente o Edward, ou o Eduardo, trabalha em construção. E essa ideia é ser misturado Thomas e seus amigos e Bob o construtor e Sam o bombeiro, né? Essa é a ideia original. E também com Tim e Bob, né? Porque essa série é com maquetes e com cenários de maquete também. Então, vamos para antes desse daí, vamos pular para esse porque ele vai ser por último. Vamos para o João. O João não tem personagem inspirado do principal de Thomas, mas ele é inspirado num personagem de Ectopec, ou o Escape, que ele é inspirado em dois personagens que também são tratores e escavadeiros de construção, o Jack Tepec e o Scope, de Bob Construtor. O Jack Tepec, mano, é do Thomas. Bem, eu não sei qual o protagonismo dele, mas também ele é inspirado no Jack Tepec e no Escape, mas ele é um personagem inspirado no James. Sim, finalmente temos um que tem uma inspiração ao James, que é esse daqui. Ele vai ser um pouco arrogante, ou às vezes também um pouco meio irritado. Não, ele não vai ser arrogante, ele só vai ser um pouco irritado, mas ele gosta da sua pintura. E vai ter um episódio que ele vai ser pintado de azul e ele fica muito chateado, né? Ele prefere amarelo, por enquanto o amarelo chega. Esse é um episódio também confirmado. Agora, por último, esse caminhão. Esse caminhão, que é de boi, eu ainda não sei qual personagem eu posso fazer. E também porque ele é muito importante na série, porque ele pode servir para os episódios de fundo, igual o Mark, como é de fato o Mark aparecer no fundo, ou até ser usado em alguns lugares onde não mostra o modelo dele, ou em sucata. Mas esse também eu posso usar no Eduardo e também no Marcos e Pedro, de fundo. Mas por enquanto eu posso usar esse modelo e reaproveitar ele para alguma coisa, né? Como é de fato no Marcos e Pedro, que eu tenho aqui, ó. Ele pode passar no fundo ou ficar em fundo mesmo aqui, ó, parado. E uma curiosidade, o modelo dele é o mesmo do que o Pedro. E também o Pedro, ele era desse modelo aqui, né? E o negócio dele era aqui. E esse caminhão, esse negócio aqui era desse daqui. Aí, por isso que tá meio usado, todo sujo distinto, porque eu tirei e coloquei aqui para o Pedro. Porque esse aqui era um modelo antigo do Pedro e eu troquei porque tava quebrado, mas eu consertei. Então posso aproveitar de novo esse modelo. Eu ia jogar fora, mas eu consertei. Essa foi a história que eu tinha feito. Eita, eu nem contei a história do Eduardo, né? Porque tem 3 modelos. E também eu tinha 2 modelos do mesmo modelo do Eduardo, de Jeep. Que um é preto e um vermelho. Só que o vermelho eu tirei as rodas para reaproveitar. Em alguns carros sim, rodas. E já o outro, que é o preto, eu dei pro meu irmão considerado. Porque ele precisava para um trabalho e ele pediu para ele ficar, né? Mas eu doei porque eu não queria mais, né? Porque não servia para nada aquele lá. Não pôde ter um personagem sombrio. Então esse é os personagens de Eduardo, né? Mas não se preocupe, gente, porque não se preocupe se vão pensar que o Eduardo vai ser sombrio, pois não existe personagem, não existe humanos e as máquinas revoltaram, não. Eduardo vai ter sim personagens humanos, só que não tem como ter maquete, vai ter essa história. Então não fico teorizando, né? Porque tem que ser confirmado na wiki. Eu não tenho wiki, mas vou ter que confirmar no posts que porque o Eduardo não tem muitos humanos, porque não tem muita maquete. Mas eu posso reaproveitar alguns bonecos de fundo. E não chame, e que eles não vão ter nome e são faz de conta.
E essa foi a história dos modelos de Eduardo.